FUVEST 2021, segunda fase, figuras de linguagem, bora lá. Então a FUVEST, nessa questão, ela não vai pedir pra gente definir nada, ela já traz uma definição e vai pedir pra gente identificar algo. Então vamos lá. Sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese, cujos termos se cruzam, eu já trouxe a definição de quiasmo pra gente. O que ela tá pedindo? Identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção. Então, ela quer que a gente use essa definição que ela trouxe, explicando o exemplo que a gente vai identificar no texto, o exemplo de quiasmo, num texto do Guimarães, certo? Que a FUVEST não está aqui para facilitar a nossa vida, né, minha gente? Então, vamos lá. Só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. Porque o que Miguelin queria era assim como algum sinal do dito morto ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. Só a Rosa foi quem uma vez disse que o dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. Então aqui a gente tem uma estrutura que se inverte, dito morto no dito vivo no dito morto. Vamos ver isso de uma maneira mais clara daqui a pouquinho, mas vamos relembrar o que é figura de linguagem. Figura de linguagem é um recurso expressivo utilizado para gerar efeitos no discurso, ampliando uma ideia que a gente não conseguiria passar apenas utilizando o sentido literal das palavras. E o quiasmo, então, vai ser um cruzamento de grupos sintáticos paralelos, de forma que os vocábulos de um grupo vão se repetir no segundo, mas na ordem inversa, por isso uma espécie de antítese. Vamos observar isso, ó, porque o Miguelin queria era assim, como algum sinal do dito morto, ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. Olhem só, é uma estrutura em X, a gente tem um cruzamento de informações, certo? Então essa é a primeira parte da resposta. Identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção. Minha gente, aqui a explicação a gente não vai ficar presa apenas na estrutura sintática. A gente vai também para o sentido dessa estrutura no texto, que está relacionado aí com a leitura da obra, com conhecimento sobre o que o Miguelin está falando da morte do irmão, né, do dito. Então, bora lá como a gente vai construir essa resposta. Bom, primeira coisa, a FUVEST trouxe no enunciado a definição de quiasmo. Então, com certeza ela não está esperando da gente a definição na resposta, certo? A gente vai utilizar essas informações sobre o quiasmo para exemplificar por que a gente retirou essa expressão do texto como que nós identificamos essa parte do texto como um exemplo de quiasmo. A gente vai utilizar para isso, mas não precisa explicar tudo de novo, trazer quiasmo com as suas palavras. Não, já está no enunciado. Então, olha lá, eu comecei a resposta já com a primeira parte. Identifique um exemplo de quiasmo. Então, a expressão do dito morto ainda no dito vivo ou do dito vivo mesmo no dito morto configura um quiasmo. Respondi a primeira parte da questão. Agora tem a segunda, que a gente não pode se esquecer, que é explique a construção. Então, a gente vai mesclar informações sobre a figura de linguagem, da questão da estrutura sintática, com informações sobre o sentido do texto, que ela gera no texto, porque a gente sabe que figura de linguagem é utilizada para gerar efeitos de sentido no texto. Então, a gente vai trazer essas duas informações. Então, olha lá, percebe-se uma construção em X, na qual invertem-se as palavras e a função delas na frase, envolvendo dito morto e dito vivo, que a gente trouxe ali no trecho, a qual revela a contradição insolúvel que habita o coração de Miguelin, que deseja ver no irmão morto o irmão vivo e vice-versa. Então, veja, na primeira parte da resposta, a gente trouxe uma explicação sobre a estrutura da figura de linguagem, que a gente inverteu palavras e função, inverteu dito vivo e dito morto, e na segunda parte aqui, a gente explicou a questão do efeito de sentido gerado no texto, que havia uma contradição no coração de Miguelin, querendo encontrar, né, características do irmão vivo no irmão morto e vice-versa. Maravilha, minha gente! Então, até a próxima!